Bom, vou apresentar o trabalho de algoritmos em grafos, que é o trabalho do labirinto. Vou começar apresentando as funções. Primeiro tem essa função aqui, gerar grafo conexo, que ela vai gerar um grafo conexo aleatório a partir do número de vértices que dá como entrada. Se o número de vértices for menor que 4, ele vai dar erro. Eu inicializo aqui a lista de arestas e a lista de vértices. Aí pego um vértice aleatório, separo entre vértices conectados e não conectados, uso o algoritmo de prim para garantir a conexidade. Aí eu adiciono eu faço a árvore geradora mínima, aí depois que ela é feita eu adiciono arestas extras aleatórias, que vai a partir do número de vértices menos 1 até o dobro número de vértices. Aí vai pegando essas arestas extras e adicionando, e no final ele embaralha as arestas para elas não ficarem ordenadas e retorna o número de arestas e a lista das arestas. Pronto, a próxima função é a função criar arquivo entrada, que ele vai escrever um arquivo de entrada usando a função criar grafo conexo. Aí primeiro ele vai criar o arquivo entrada.txt e ele vai gerar um número de vértices aleatório entre 50 e 100 e usar a função gerar grafo conexo para gerar as arestas. Ele grava as informações no arquivo, grava as arestas e cria uma lista de vértices válidos. Aí ele seleciona um vértice aleatório para ser a entrada do labirinto, depois remove esse vértice dos vértices válidos e escreve ele no arquivo. A saída também, pega um vértice aleatório como saída, remove ele dos vértices válidos, depois escreve ele no arquivo de entrada. Posição do minotauro também, o alcance do minotauro eu botei como 5 e a duração dos recursos eu botei escolhi aleatoriamente de 300 a 400. Aí a duração, os recursos eu vou ter para subtrair como o peso das arestas, que à medida que o prisioneiro for percorrendo o caminho das arestas, ele vai pegar o peso daquela aresta e subtrair, que é o tempo que ele levou para percorrer aquele caminho. Pronto. Aí a próxima é a função de arquivo de entrada, que ele vai pegar o arquivo de entrada que ele tem e ler todas as informações e retornar elas. A próxima função é construir gráfico, ele vai pegar o número de vértices e a lista de arestas e retornar um gráfico. Aí a próxima função é o algoritmo de Dijkstra, que ele vai calcular a menor distância da origem para todos os outros vértices e retornar essas distâncias. Aí a função caminho mínimo, que ele vai dar o caminho mínimo entre o vértice de origem e o vértice de destino a partir de um determinado gráfico de entrada e vai retornar esse caminho. É a função mover prisioneiro, que vai usar uma estratégia de DFS para explorar o labirinto. Ele vai percorrer os vértices não visitados e se não tiver mais nenhum vértice disponível, ele vai voltar para o caminho que ele já percorreu, os vértices que ele já conhece, e tentar um novo vértice aleatório dentro dos possíveis. É aqui a função do movimento normal do minotauro, quando ele não tem perseguição, que ele só vai ir para um vértice de vizinho aleatório da posição que ele está. E aqui a função mover minotauro quando ele tem perseguição, que ele vai andar 2 vértices por vez no caminho mínimo entre ele e o prisioneiro. É aqui a função obter peso aresta, que ele vai dar retornar o peso da aresta que ele vai percorrer agora. O prisioneiro vai percorrer. Pronto. Aí fora eu crio um arquivo de entrada aleatório para o labirinto, leio as funções do arquivo de entrada e construo um grafo, que é o labirinto. Aí eu inicializo os valores iniciais, que é a posição do prisioneiro começa como a entrada do labirinto, a posição do minotauro, o tempo restante começa como tempo máximo. Aí a lista de vértices visitados pelo prisioneiro já, o caminho do prisioneiro, o caminho do minotauro, o caminho da perseguição do minotauro,
o status está perseguindo ou não, o momento que o prisioneiro foi detectado, ou o momento que o prisioneiro foi alcançado pelo Minotauro, e o número de movimentos até agora. Enquanto o tempo restante do prisioneiro for maior que zero, ou seja, o tempo dos recursos dele mais o tempo que ele consegue sobreviver sem os recursos for maior que zero, ele verifica se o prisioneiro chegou na saída, que é se ele conseguiu sair do labirinto. Em caso sim, o loop acaba. Aí ele verifica se o prisioneiro encontrou o Minotauro. Se ele encontrou, ele vai ter uma chance de 99% de morrer. E se isso acontecer, o loop acaba também. Depois ele calcula a distância entre o Minotauro e o prisioneiro, usando o algoritmo de Krista, que vai dar o caminho mínimo entre eles. Aí pegar essa distância. Se o prisioneiro está no alcance do Minotauro, alcance de detecção, ele vai e não está em perseguição, ele começa a perseguir. Aí guarda o momento que ele foi detectado e a gente começa a guardar o caminho de perseguição do Minotauro. Aí a gente move o prisioneiro um vértice por rodada. Aí eu uso o algoritmo de exploração para saber qual vai ser o próximo vértice do prisioneiro. A gente subtrai o tempo restante desse caminho que ele acabou de percorrer. Por exemplo, se o peso do caminho, do peso da aresta que ele acabou de percorrer for 20, subtrai 20. Se for 10, subtrai 10. Se for 1, subtrai 1. Aí a gente move o prisioneiro. Pronto. Aí o próximo a gente move o Minotauro. Se ele está perseguindo, ele vai se mover 2 por vez em direção do caminho mínimo entre ele e o prisioneiro e atualiza a posição. Aí, se não, o movimento normal ele vai mover um vértice só para um vértice vizinho aleatório. Aí a gente verifica se o Minotauro alcançou o prisioneiro e soma o número de movimentos até o movimento. Aí aqui são o relatório, o print. A gente primeiro qual era o vértice de entrada, qual era o vértice de saída do labirinto. Aí o resultado. Se o prisioneiro escapou com vida, a gente printa que o prisioneiro escapou com sucesso. Se a posição do prisioneiro é igual à posição do Minotauro, quer dizer que ele foi eliminado pelo Minotauro. Se o tempo for menor ou igual a zero, quer dizer que o tempo esgotou o tempo da duração dos recursos dele, mais o tempo que ele ia durar sem os recursos. Aí ele não conseguiu escapar. Aí a gente printa também o tempo restante, quanto tempo se por acaso sobrou. Aqui printa o caminho do prisioneiro, todos os vértices que ele visitou. A gente printa se ocorreu, se o Minotauro conseguiu detectar o prisioneiro, quando ocorreu, e o caminho do Minotauro durante a perseguição, se ela aconteceu. Aí depois, por fim, a quantidade de vértices que o prisioneiro visitou, quantos movimentos ele realizou e se ocorreu perseguição ou não. Pronto, era isso. Eu vou rodar o arquivo agora. Pronto, aqui ele gerou o vértice de entrada 10, vértice de saída 34. O prisioneiro foi eliminado pelo Minotauro, tinha 87 tempo restante. Aqui está o caminho percorrido pelo prisioneiro. A detecção ocorreu no momento 30 e o prisioneiro foi alcançado no momento 30. O caminho do Minotauro na perseguição foi só um vértice, vértice 6. A estatística. A quantidade de vértices que o prisioneiro visitou foi 31, de 82. O total do movimento foi 31. Perseguição ocorreu, sim. Deixa eu gerar novamente. O vértice de entrada 6, o vértice de saída 35. O prisioneiro foi eliminado pelo Minotauro de novo. Tempo restante 409. Caminho percorrido pelo prisioneiro 3 vértices. A detecção ocorreu no momento 2. O prisioneiro foi alcançado no momento 2. Caminho do Minotauro durante a perseguição
2 vértices. Quantidade de vértices visitados pelo prisioneiro 3, total de movimentos 3, fricção ocorreu sim. Pronto.